A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estava meditando na palavra de Deus neste dia, neste domingo de Páscoa, onde nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. A Páscoa, que é uma festa judaica, onde se imolava o cordeiro, e Cristo, o Messias, o Filho de Deus, confirmado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo morreu na cruz por nós, sendo o nosso Cordeiro. É por isso que Paulo vai dizer, Cristo, o nosso Cordeiro pascal, foi imolado. Cristo, o nosso. Nós que cremos no sacrifício de Jesus, tomamos posse desse Cordeiro. Ele é nosso Cordeiro. Ele é meu Cordeiro. Ele é Cordeiro daquele que crê. Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado. Ele morreu. Foi morto. Certa vez Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu a dou para depois reavê-la novamente. Jesus, diante de Pilatos, corajosamente disse para ele, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto não te fosse concedido a ti. Jesus ainda disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse do mundo, meu Pai enviaria anjos e eles lutariam do meu lado e eu tomaria este reino. Porém, o meu reino não é deste mundo. E o que tem a ver o reino com a Páscoa? Para mim tem tudo a ver, porque Cristo morreu na Páscoa, Cristo foi sepultado e no primeiro dia da semana, o Rei Jesus ressuscitou dentre os mortos para não morrer mais. O Rei Jesus, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ressuscitou dentre os mortos para não morrer mais. O profeta Daniel, no capítulo 2 do seu livro, falando sobre os reinos do mundo, o profeta Daniel demonstrou que os reinos do mundo são passageiros. Quando Daniel interpretou a visão do rei Nabucodonosor, Daniel disse, ó rei, a cabeça de ouro és tu, mas tu passarás, o teu reino passarás. Outro reino, formado pelos peitos de prata, também passará. Outro reino formado pelos lombos, pelas pernas, pelos pés, são reinos que surgirão, mas que passarão. Nabucodonosor passou, os medo-persas passaram, Alexandre o Grande passou, seu reino foi dividido com seus 4 generais, reinos estes que passaram também. O que se dirá da grande Roma? O Império Romano passou, os imperadores romanos passaram. Mas na visão do profeta Daniel, ele viu uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos humanas. Ele viu uma pedra que foi atirada nos pés da estátua. E aquela estátua do sonho do Nabucodonosor ruiu, esmiuçou. E aquela pedra que foi cortada e lançada para destruir o reino dos homens, o império dos homens, ela cresceu, alcançou o mundo todo e se tornou um reino eterno que jamais terá fim. Isso é possível porque o Cristo
que foi morto na cruz do Calvário, ele ressuscitou dentre os mortos. Isto é possível, porque o Jesus que nós cremos que ele é o Messias, nós cremos que ele é o Filho de Deus, cremos que ele morreu por nossos pecados e que ressuscitou para a nossa justificação. Ele é o Rei eterno e o reino dele jamais passará. Todos os reinos da terra passarão. Todos os imperadores da terra passarão. Os atuais governos mundiais passarão. O governo da China passará. O governo americano passará. O governo russo passará. O governo do Brasil um dia também passará. A palavra de Deus nos fala que até mesmo o governo do anticristo vai passar. Não só vai passar, como vai durar pouco tempo. A palavra de Deus nos fala no livro do Apocalipse que o anticristo, a tal da besta, vai governar apenas por 1 hora. Isto significa que o reino dele, o domínio dele será passageiro, de pouquíssimo tempo. Eu estou falando isso porque hoje, nesta Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Rei dos Reis, a ressurreição daquele cujo reino não passará, não terá fim. O reino dos homens passarão, mas o reino de Jesus não passará. O reinado dos homens são temporais, são momentâneos, mas Jesus, o governo dele durará de geração em geração. Ele morreu, ressuscitou, assentou-se à destra de Deus e quando ele voltar, vai reger as nações com vara de ferro. E diante deste rei, o Rei Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura por todas as gerações, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala, no Salmo 145, no versículo 12, diz assim: a fim de que todos saibam dos teus feitos maravilhosos e do glorioso esplendor do teu reino, porquanto o teu reino é reino eterno, e o teu domínio perdura de geração em geração. O Senhor ampara os que caem e ergue todos os que estão oprimidos. Portanto, vocês que estão em posição de governos, de prefeituras, estados, nações, lembre-se que o reino de vocês passarão, porque logo Cristo há de voltar. E ele sim terá um reino eterno. O governo humano passarão, o reino humano passará, porque homens morrem, são finitos, são passageiros. Porém Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, para não morrer mais, para ser rei sobre toda a terra, rei sobre todo o universo, rei sobre céu e terra. Quando eu meditava na ressurreição de Jesus, eu me peguei a pensar nesse aspecto da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou para não morrer mais. Ele ressuscitou para ser rei do céu e da terra. A palavra de Deus nos fala, no Salmo 10, verso 16, o Senhor reina todos os dias e eternamente. A palavra de Deus nos fala que Deus governa eternamente com o seu poder, seus olhos vigiam as nações e não se vanglorie, vocês governos rebeldes contra o Senhor, porque a hora de vocês vai chegar. O único reino que é eterno é o reino de Jesus Cristo.
Nós, segundo a promessa que Deus nos fez na sua palavra, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça, porque o Rei é um Rei justo, é o Rei Jesus. Todos os líderes mundiais que tentaram governar o mundo todo morreram. Alexandre o Grande morreu. Maomé está morto. Napoleão Bonaparte está morto. Imperadores romanos morreram. Hitler morreu. Homens que tiveram o desejo satânico de governar o mundo pereceram. Mas vai vir um que vai governar o mundo com justiça, cujo reino é eterno e jamais passará, cujo reino é de geração em geração. Isaías, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim: ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu reino serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre, porque o zelo, o cuidado do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. O único reino que é eterno é o reino do Senhor Jesus Cristo. O único reino que não passará é o reino de Deus. E este reino será dado ao povo de Deus. Nosso reino não é agora. Nosso reino ainda está por vir. Jesus Cristo ensinou no livro de Lucas, dizendo assim: vendei o que vocês tendes, não ajuntai tesouro na terra, reparti com quem não tem, dai esmola. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o Senhor agradou dar-vos o reino. O Senhor Jesus dirá, quando ele voltar, dirá àqueles que compartilharam aquilo que tinha, aqueles que repartiram com quem tinha fome, aqueles que repartiram com quem estava com frio. O Senhor Jesus dirá àqueles que repartiram a quem tinha sede. O Senhor Jesus dirá àqueles que repartiram com aqueles que não tinham alimento, com aqueles que não tinham veste. O Senhor Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Portanto, você que não serve a Deus, tome cuidado. Governantes que não temem a Deus, se cuidem, porque o reinado de vocês é temporal. O reinado de vocês vai durar só um pouco, porque mais um pouquinho, e o que há de vir virá, e não tardará. O reino eterno virá com o Rei eterno, que é Jesus. E você que já serve a Deus, pare de ficar amando as coisas desse mundo, como se Jesus não fosse mais voltar. Pare de ficar agarrado a coisas, a bens deste mundo, como se a vida fosse só aqui e agora. Reparta com quem não tem. Demonstre amor para com o teu próximo. Porque a entrada no reino, Jesus deixou bem claro em Mateus 25, é baseada exatamente nisso. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava com frio e me vestiste. Me aqueceste. A entrada no reino é baseado no amor dispensado ao próximo. Aquele que sabe que o reino está por vir. Aquele que sabe que o reino não é agora. O reino ainda virá. Nós entraremos no reino quando Cristo voltar do céu gloriosamente, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança dos desobedientes e dos que não conhecem a verdade.
Aí então a igreja entrará no reino eterno com o Cristo eterno, com aquele que governará as nações eternamente com vara de ferro. Salmo 66, 7 diz assim: Ele governa eternamente com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Não se vangloriem, vós rebeldes. Então, quando eu meditava sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus, eu me lembrei que lá no túmulo de Cristo está escrito: Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Ressuscitou para não morrer mais, ressuscitou para ser um rei eterno, ressuscitou para que com o seu povo e com a sua igreja reinasse eternamente no seu reino que está para vir. Que você reflita nessas palavras, que você medite nessas palavras, que Deus te abençoe em nome de Jesus.